É uma satisfação enorme ter todos aqui neste lançamento dessas 10 maravilhosas obras que serão agora expostas por cada um dos seus autores. Neste momento, nós vamos fazer uma homenagem especial, e essa homenagem especial é uma surpresa que foi guardada a 7 chaves por nós aqui e pela família do professor José de Oliveira Ascensão. Trata-se de um lançamento único, porque estaremos fazendo hoje, no 16º Codaip, que tem uma dedicação especial, uma dedicatória ao nosso querido professor José de Oliveira Ascensão, que nos deixou recentemente, neste início de ano, do lançamento de uma obra póstuma do nosso querido professor. Trata-se de um projeto que se iniciou desde o ano passado e era acicatar os títulos, as pesquisas do professor Ascensão, nos seus escritos de 10, 15 anos atrás, que ainda estão repercutindo dentro do cenário das novas tecnologias. Abre-se, então, um livro em homenagem ao nosso querido professor José de Oliveira Ascensão, trabalhando sobre as questões de direitos autorais e interesses públicos envolvidos numa primeira parte, e numa segunda parte, o direito autoral e os desafios da sociedade informacional. Esta obra foi revista, atualizada, com autorização, fizemos com a autorização da família do professor José de Oliveira Ascensão, fizemos a tradução para o inglês, a fim de que dê maior amplitude ao pensamento do nosso querido professor José de Oliveira Ascensão. E, nesse sentido, é que vamos colocar aqui, chamamos o professor doutor José Miguel de Ascensão, que é filho do professor Ascensão, para nos dedicar algumas palavras. Ouviste que gravasse um curto vídeo sobre o meu pai, professor José de Oliveira Ascensão, por ocasião do Congresso de Direito de Autor, organizado pela Universidade do Paraná, e do 4º concurso José de Oliveira Ascensão. Não me vou debruçar sobre a qualidade académica do professor Oliveira Ascensão, nomeadamente no campo do direito autoral, porque sobre isso se pronunciaram outros professores bem mais ilustres neste fórum. Já no que respeita às suas qualidades pessoais, todos os que o conheceram e com ele privaram, confirmam a sua integridade, humanismo e defesa intransigente dos valores em que acreditava. Quero apenas deixar aqui uma palavra de apreço a toda a comunidade científica e profissional na área do direito do Brasil, que continua a nutrir um carinho, amizade e admiração pela pessoa e obra do professor de Oliveira Ascensão. Gostaria ainda de lembrar a todos os participantes que esse carinho era recíproco e que o meu pai sempre teve uma ligação pessoal e profissional profunda com o nosso Brasil e a sua comunidade científica. Por último, quero deixar uma palavra de agradecimento em meu nome pessoal, também dos restantes filhos do professor Oliveira Ascensão, a todos os que possibilitaram esta homenagem e, em particular, ao professor Marcos Vachowicz. Muito obrigado. Oliveira Ascensão, sem dúvida alguma, deixou um grande legado na área do direito civil, na área dos direitos intelectuais. Nós, brasileiros, tivemos a grande oportunidade de conviver com o professor Ascensão, de aprender com suas lições. O professor Ascensão teve presente na nossa faculdade de Direito da UFBA, Universidade Federal da Bahia, a faculdade onde o saudoso professor Orlando Gomes lecionou durante muitos anos, inclusive se conheceram, e o professor Ascensão fez uma brilhante palestra na nossa faculdade de Direito da UFBA, da Bahia, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Ascensão, participei de 2 obras em homenagem a ele, esses estudos aqui de direito intelectual e esses estudos de direito civil e também em homenagem ao professor José de Oliveira Ascensão. E, com certeza, a obra do professor Oliveira Ascensão continua nos ensinando. São obras muito consistentes que valem muito a pena a gente ter ainda, ler, reler e treler.
Professor Ascensão tinha uma característica para mim que eu admiro muito dos grandes mestres. Ele respeitava pontos de vistas divergentes. Então ele nunca era autoritário no seu ponto de vista, ele dava uma liberdade para que o aluno pensasse por si próprio, e isso para mim é uma grande característica do professor Ascensão, de respeitar e acolher pontos de vistas divergentes no âmbito da academia. Então, para mim foi uma oportunidade muito rara e muito importante essa convivência acadêmica com o professor Oliveira Ascensão, que continua nos ensinando com suas obras. A obra do professor Ascensão se impõe, né, desde o primeiro momento em que você decide pesquisar direito autoral a fundo, a obra do professor Ascensão se impõe, até porque é sem par, né, em língua portuguesa. E é claro, nós temos aí outros grandes autores, que são todos muito importantes para a formação da nossa disciplina, mas esse lugar de doutrina aprofundada no nível enfim, filosófico mesmo do direito autoral é sempre uma bibliografia muito rara no Brasil. Então a obra do professor Ascensão ela se impõe de cara e de uma forma muito presente e muito ampla. Comigo especialmente tem uma coisa engraçada, porque eu comecei a tratar com direito autoral mais no campo da prática, né, e depois da prática jurídica do dia a dia, e eu fui me aprofundar nas pesquisas depois de já estar, enfim, embebido ali naquela prática do dia a dia. Então eu tinha uma relação com a obra do professor Ascensão nesse primeiro momento de consulta pontual. Então eu sempre, obviamente, me impressionei muito, mas eu nunca tinha parado para ler completamente, né, ler o livro inteiro, direito autoral inteiro, coisa que eu fiz no doutorado. E foi uma experiência incrível. Acho que a partir dali realmente se abriram umas portas da disciplina para mim, e eu percebi que realmente havia muito a me aprofundar e muito campo de estudo, e a disciplina se colocou e se revelou para mim como uma disciplina completa e que poderia satisfazer todo o meu desejo por pesquisa profunda naquele momento. Então acho que o papel do professor Ascensão e de sua obra foi de mostrar o horizonte possível do direito autoral para mim. Eu sou José de Oliveira Ascensão como amigo do meu pai. Anos mais tarde, já na faculdade de Direito, eu tive contato com algumas de suas obras, como a Teoria Geral do Direito Civil em 3 volumes, trabalhando com a teoria do fato jurídico, com o seu clássico Direito Autoral, cuja segunda edição foi lançada pela editora Renovar, e um dos seus livros favoritos para mim, que é o de Concorrência Desleal. O professor Ascensão, além de amigo de papai e meu professor pela leitura, ele era um grande homem lépido, divertido, feliz, inteligente, um homem que tinha uma vida tanto de amor ao direito civil como ao do ambiente da propriedade intelectual e dos direitos digitais. O professor Ascensão continua vivo em todas as suas palestras e áudios captados também pelo professor Marcos Wachowski, que nos deixa uma memorabilia maravilhosa e intensa de sua voz, dos seus direitos de imagem. Mas muito mais do que isso, o professor Ascensão é a continuidade de 2 outros de seus professores, o professor Klaus Wilhelm Canaris e o professor Emílio Betti, uma verdadeira amálgama daquilo que havia de melhor da cultura alemã com a cultura italiana. Esse homem angolano que morou em Portugal e no Brasil por tanto tempo é um dos maiores responsáveis pelo aquilo que há de bom e de melhor nos avanços do ambiente da propriedade intelectual e do direito civil, pelo menos nos últimos 80 anos. Bom dia novamente. Desculpe algumas questões técnicas, mas a palavra do professor Dr. José Miguel Ascensão, com tão carinho e tão carinhosamente cumpriu deixou-nos cumprir a possibilidade de conclusão da obra, agora publicada e disponibilizada online, gratuitamente, com licença Creative Commons, para todos aqueles que possam baixar na língua portuguesa e na língua inglesa. Já agora, podemos dar continuidade no lançamento e na exposição do professor doutor Pedro Marcos Nunes Barbosa, que está lançando este ano
uma obra fundamental para o estudo do direito de concorrência desleal. Professor Pedro Barbosa, a palavra é sua. Boa tarde aos amigos e amigas. É uma alegria estar aqui de volta ao Codaip. Ano passado eu tive o júbilo de fazer um lançamento de uma obra esgotada, em coautoria com meu pai, o curso, o Código da Propriedade Industrial conforme os tribunais, que está disponível também gratuitamente para acesso à internet, como era o estilo do professor Denis, como é o meu estilo também. E esse ano eu venho falar sobre um livro que ainda não está de graça na internet. Oxalá, assim que esgotar, eu teria o mesmo cuidado, que é o Curso de Concorrência Desleal, que é fruto da pesquisa do estágio pós-doutoral que eu realizei entre os anos de 2019 ao ano 2021, sob a supervisão da professora titular Silmara Juni de Abreu Quinelato. A professora Silmara, ela me guiou nesses 2 anos, 2 dos quais tivemos a pandemia no meio. Eu tive, nesse livro Concorrência Desleal, a ideia de partir do estado da arte, em termos de livros de concorrência desleal escritos em língua portuguesa, como o clássico do professor José de Oliveira Ascensão, publicado pela editora Almedina, mas também lidando com clássicos temáticos, monotemáticos, dessa sorte, como o Roger Schechter nos Estados Unidos, como o Luigi Mosco na Itália, e de outros países com outros autores. O que eu diria que é de original no curso de concorrência desleal, que é o primeiro livro monotemático depois de cerca de 30 anos, porque antes dele o professor Tinoco escreveu sobre a matéria na década de 90, e antes dele, Hermano Duval, na década de 70, e Celso Delmanto, na década de 70, tinham sido os últimos brasileiros a se dedicarem a obras mais aprofundadas numa análise estrutural e funcional da concorrência desleal. O que gerou estranhamento e, portanto, a curiosidade para pesquisar sobre o tema foi a perspectiva de que há uma expansão subjetiva dos agentes econômicos que são tidos como possíveis concorrentes. E duas demandas me chamaram muita atenção, demandas essas que são repetidas em diversos estados da federação, que são demandas ventilando concorrência desleal entre entes do terceiro setor. Lembrando que o primeiro setor é o Estado, o Estado não concorre. O segundo setor, que é o tradicional objeto da análise subjetiva concorrencial, que são sociedades e empresários, mas no terceiro setor, onde a gente pensa em fundações, entidades religiosas, partidos políticos, a ideia ali não é a disputa de clientela, ainda que haja disputa de paixões, de emoções e de predileções ideológicas. Mas uma quantidade grande de ações judiciais versando sobre templos religiosos, um incutindo o outro desvio de fiel, ou lojas maçônicas, um incutindo ao outro desvio de maçom, gerou uma curiosidade de minha parte para analisar como o direito brasileiro, em especial as decisões judiciais, vem percebendo essa expansão do direito comercial, que é típico da concorrência desleal, para relações tipicamente civis. Relações que deveriam ser pautadas na responsabilidade extracontractual, na responsabilidade aquiliana. Então, esse estudo ele faz uma análise tanto do perfil estrutural quanto do perfil funcional das novas realidades concorrenciais e se posiciona para um viés de separação mais clara entre o que é direito civil e o que é direito comercial, como fazia Hernani Estrela, que analisava o fenômeno da comercialização do direito civil na primeira metade do século passado. Além disso, é vista a diferença entre rivalidade e concorrência, ou seja, entre a cultura e a disputa de capital, uma lógica típica do direito consumidor versus uma lógica típica daqueles que são movidos pela paixão e, portanto, pela irracionalidade, e, obviamente, a análise da responsabilidade civil no que é feita as relações de disputa de clientela que geram, segundo a professora Ascensão, sempre uma certa mágoa. Concorrer magoa. E numa lógica onde causar dano é o comum, é o normal, o que é vedado pela ordenação é o chamado dano injusto, ou seja, o abuso da liberdade de concorrer, que é o abuso da liberdade de causar danos a quem lhe disputa uma clientela. Então, essas são as principais temáticas do livro, e o professor Marcos Rachowski, foi uma alegria poder dividir com todos o lançamento do meu livro Curso de Concorrência Desleal, pela Lumen Juris, que foi lançado esse ano
de 2022, após uma pesquisa e aprovação no estágio pós-doutoral na Faculdade de Direito Largo São Francisco, inclusive com a sabatina do professor Fontoura, que está aqui presente, entre outras autoridades acadêmicas. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro Marcos Nunes Barbosa. Realmente, neste livro, se demonstra a importância de um novo repensar sobre o Instituto da Concorrência Desleal. Nós tivemos a oportunidade de fazer, inclusive, uma resenha crítica desta obra e publicar na revista Rede de Direito Intelectual e Sociedade, que está disponível no site do IODA para quem quiser também ter acesso ao conteúdo dessa obra, né? Não posso deixar aqui de mencionar as palavras de elogio que foram feitas pela professora Silmara Chianato, que foi a orientadora do professor Pedro Marcos Nunes Barbosa na USP, nesse estágio pós-doutoral, né? Este curso de concorrência desleal está se tornando um trabalho de importância ímpar e fundamental para os estudiosos da área, fazendo uma interface entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência desleal. Professor Pedro Marcos, muito obrigado pela sua participação nesse nosso encontro e esperamos vê-lo em breve em outra mesa dentro da nossa programação. Obrigado. Bem, vamos agora, sem maiores delongas, dar sequência à exposição do nosso querido professor Luiz Gonzaga Silva Adolfo, que também, neste ano de 2022, lançou uma obra que é realmente uma provocação. O título da obra é Em Busca da Reforma Perdida, né? E aí o nosso querido professor vai trazer neste livro os percursos para que os direitos autorais alcancem e desenvolvam efetivamente instrumentos para a nossa sociedade informacional, a nossa sociedade de informação. Trata do livro com grande clareza sobre os direitos fundamentais que estão em jogo dentro desse âmbito dos direitos, como o direito autoral diante do direito da informação, o direito à cultura, o direito à educação, o direito dos consumidores. E mais ainda, nesta obra, e que tive a oportunidade também de receber em minha casa, tenho ela na minha estante, e já li, por isso é que eu estou ainda provocando a exposição do nosso querido professor Luiz Gonzaga Adolfo, para que ele realmente faça a exposição dentro das questões fundamentais, fulcrais, dessa grande reforma perdida que tanto labutamos no Brasil e que agora sabe-se lá onde está. E esta capa é bem, como eu posso dizer, é bem motivadora de reflexões, não é, professor Gonzaga? A palavra é sua, professor. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o professor Marcos Wachovics, toda a equipe do GEDAI, do CODAIP, do IODA. Quero saudar aqui todos os colegas tão valiosos que estão conosco já aqui, professora Beatriz, professor José Augusto, professor Rodrigo Moraes, professor Wilson Roberto, o Guilherme, saudar a Ana Paula também, dizer da minha alegria de estar entre irmãos aqui, verdadeiramente irmãos, que conheço há tanto tempo e que me inspiram tanto, que são verdadeiros exemplos de pesquisa, de publicação, de atuação na área dos direitos intelectuais para mim. Sempre compareço no CODAIP para aprender, como disse hoje, ainda no início da tarde. Quero dizer ainda mesmo que brevemente, serei breve, não usarei mais que 10 minutos no máximo, sobre o professor Ascensão, a despeito da gravação que já foi passada hoje pela manhã, de 2 minutos que fiz, reiterar aquilo. Além do professor José de Oliveira Ascensão
catedrático, jurista, todos nós conhecemos o aspecto humano, o lado humano, humanista do professor José de Oliveira Ascensão. Como eu disse lá na minha mensagem, eu conheço em 31 anos e meio já como advogado, e em 30 anos como professor, conheci dezenas e dezenas, centenas de professores. Jamais conheci um professor tão acolhedor, tão atencioso como o professor José de Oliveira Ascensão. Tive a oportunidade também de estudar sob a batuta dele em janeiro e fevereiro de 2006, em Lisboa, quando estava escrevendo a minha tese de doutorado. Lembro que mandei para ele o primeiro capítulo que ele me pediu. Quando eu cheguei em Lisboa, 3, 4 dias depois, ele já havia lido todo o primeiro capítulo e ficou 1 hora e 45 minutos comigo na primeira orientação, falando comigo a respeito do meu primeiro capítulo. Inclusive da discordância dele com a ideia muito corrente aqui no Brasil de constitucionalização do direito civil ou do direito privado, com a qual ele não concordava em absoluto. Então, deixo mais uma vez esse depoimento aqui, porque é importante. Ao professor Marcos, quero dizer, do livro que ele referiu, só sobrou esse exemplar para mim. Estou com o último exemplar, que agora vou me agarrar a ele. Ele também não referiu, eu creio, ao menos do que inicialmente disse. E o livro é dedicado a 2 pessoas, 2 colegas muito valiosos, professor Francisco Humberto Cunha Filho, da Unifor, e professor Marcos Wachovics, da Universidade Federal do Paraná, que têm sido, nos últimos anos, os 2 colegas que, no mundo acadêmico, me dão muito apoio intelectual, sempre me convido para os eventos, para os seus grupos, e eu fiz questão de fazer essa dedicatória. Fico muito feliz que o professor Marcos disse agora que já leu o livro. O professor Rodrigo Moraes, que está aqui, me deram retorno até agora, isso é muito gratificante para o autor, 2 colegas muito valiosos. O professor Rodrigo Moraes, que me referiu em mensagens várias, que leu o livro do início ao fim, fez observações, e o meu querido amigo Maurício Esteves, aqui da OAB do Rio Grande do Sul, da nossa Comissão de Propriedade Intelectual, que foi presidente também. Esse livro eu escrevi em janeiro e fevereiro deste ano. Em janeiro e fevereiro. Me concentrei aqui em período de pandemia, eu tenho já 56 anos, estava com 55, me tranquei aqui em casa com medo da Covid, que só foi me alcançar agora em agosto, depois da 4ª dose, e foi escrever um livro pensando em busca da reforma perdida. Esta fotografia de capa, como disse o professor Marcos, eu fiz na Lagoa de Imaruí, em Santa Catarina, na terra natal da minha esposa Lia, quando no carnaval fomos lá visitar o meu sogro e minha sogra. Finalmente, depois de 3 anos, voltamos a Imaruí. E eu tirei no porto de Imaruí. Eu me ajoelhei para fazer essa foto. Na parte final do porto, uma canoa atracada e aquela imensidão da Lagoa de Imaruí. Em busca de um caminho, em busca de um pensar melhor aqui no nosso caso, se é possível ainda recuperar a reforma da Lei de Direitos Autorais, na qual nós tanto trabalhamos, principalmente na primeira década deste século. Então, eu construo 5 capítulos aqui. Inicialmente, o primeiro intitulado Da Propriedade Intelectual aos Direitos Intelectuais, uma questão de fundamentação, de nomenclatura, que alguns que já conhecem o que eu já escrevi já têm ideia. Evidentemente, me inspiro muito aqui também no professor José de Oliveira Ascensão, embora ele fale em direito intelectual, eu preferi a nomenclatura direitos intelectuais. No capítulo 2, Sociedade da Informação e Direitos Intelectuais, Encontros e Desencontros, numa questão mais específica dos direitos vários aqui inseridos, como o direito do inventor, direito marcário e assim por diante. E no capítulo 3 já se entra especificamente em questões atinentes aos direitos autorais, objeto, conteúdo e natureza jurídica dos direitos autorais, revisitando alguns conceitos. No capítulo 4, na questão das limitações aos direitos autorais na sociedade da informação, que todos nós bem sabemos é o nó gordo, é o principal aspecto de fragilidade frente tanto à técnica da sociedade da informação, quanto juridicamente no que pertine à insuficiência delas. Se não me falha a memória, na última e derradeira versão da nossa reforma lá, capitaneada pelo Ministério da Cultura, nós conseguimos mais que dobrar, porque também, se não me falha a minha memória, as limitações hoje na lei autoral brasileira são 14 e nós conseguimos escrever 30 lá. Inclusive, a última delas, uma cláusula geral, vamos colocar assim, entre aspas, de limitação,
para todas as oportunidades em que o uso fosse justo, que o uso fosse plausível, que fosse um uso para fins de pesquisa, de estudo e que não prejudicasse os interesses legítimos do titular de direitos autorais. E no capítulo 5 é o capítulo de chegada, a nova face dos direitos autorais e a insuficiência das limitações clássicas na sociedade da informação. Para sustentar, principalmente a partir da Diretiva Europeia de 2019, que entrou em vigor em 7 de junho do ano passado, desse ano, perdão, né, que nós não podemos perder a oportunidade agora, até porque estamos falando de um direito internacional, tipicamente internacional, e evidentemente, embora lá na União Europeia a absorção da diretiva pelos estados internos está ainda um tanto confusa, ainda há certa necessidade de aplainar, vamos dizer assim, o terreno no que refere a isso, e isso está em andamento, mas é um momento, quem sabe, de nós, e talvez, e olha a liderança dos que estão aqui, a partir do professor Marcos Wachowski e todos os colegas, para nós pensarmos em retomar a reforma. Eu fico olhando, como na imensidão da Lagoa do Imaruí, aqui no sul de Santa Catarina, para ver se de fato a nossa reforma foi perdida, ou se ainda há tempo de recuperá-la. Claro, os novos ventos que esperamos soprem no Brasil a partir dos próximos meses, principalmente a partir de 1º de janeiro de 2023, com a eleição do presidente Lula, que já prometeu, como era de se esperar, a recriação do Ministério da Cultura, que nós sequer tivemos nesse período, certamente pode nos animar a repensarmos em tocar adiante novamente uma reforma de direitos autorais, para termos uma legislação mais plausível, mais consentânea, tanto com a tecnologia da sociedade da informação. Nós temos um regramento que é típico de uma sociedade do mundo analógico, do mundo físico, do mundo do exemplar, e nós estamos numa sociedade digital, praticamente totalmente digitalizada. Hoje nós discutimos na nossa mesa 3.2, direitos autorais e educação e ensino, e falávamos lá da EAD. Né? Eu sou um professor aqui na nossa UBRA, da EAD agora, metade da minha carga horária é na EAD, e eu tinha uma ideia da educação à distância 2 anos atrás, muito diferente da que eu tenho hoje. Né? E foi por necessidade, foi em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, oxalá, senhor Marcos e todos os colegas tão valiosos, consigamos repensar nesses 2 meses que faltam agora aqui, certamente alguns colegas aqui, nós, por merecimento próprio, por construção de trajetórias tão sólidas, e o professor Marcos é um deles, todos têm certeza disso, sejamos ouvidos, nós também aqui, na ideia da reconstrução do Ministério da Cultura e dele de termos novamente uma diretoria de direitos intelectuais forte e possamos recuperar a ideia da reforma da Lei de Direitos Autorais brasileira. As palavras são novamente do professor Ascensão. Ele disse em determinado CODAIP, e eu já li isso também escrito dele, que se aquele projeto final nosso de Lei de Direitos Autorais fosse aprovado e entrasse em vigor, o Brasil teria a Lei de Direitos Autorais mais moderna do mundo. E isso é muito significativo para todos nós que demos contribuições de um naipe ou de outro para isso. Eu fico muito feliz, ficarei por ter publicado essa singela obra, mas foi a minha obra de mais liberdade poética, por assim dizer, inclusive tanto ao ponto de eu fazer a capa. Não foi a minha terceira obra individual, que eu publiquei minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, mas essa foi uma obra de bastante liberdade poética, dizendo assim, entre aspas. Estou me planejando aqui, espero que tudo dê certo, para em janeiro e fevereiro agora de 2023, escrever outra, agora sobre os direitos morais na sociedade da informação, que é um aspecto que me deixa muito inquieto, está me inquietando bastante. Eu espero que consiga, e todos os colegas que aqui estão são inspiração para mim, tenho certeza. Vai o meu abraço carinhoso aqui da Grande Porto Alegre, o meu respeito, a minha consideração, a minha admiração, a minha amizade de sempre. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, professor Gonzaga Adolfo. Suas palavras e seus ensinamentos e reflexões estão intrínsecos nesse livro. E se permitir uma liberdade poética,
Eu vou dizer que a maturidade é que faz com que uma obra seja tão profunda e tão singela na questão de leitura. É de uma leitura muito fácil e agradável de quem realmente consegue trabalhar os fundamentos dos direitos autorais. Muito obrigado pela sua participação. Agora, vamos ao lançamento. O professor doutor Wilson Furtado Roberto nos traz, neste ano de 2020, a lume uma obra que foi recém-publicada. Trata-se de Contratos de Distribuição e Comércio Eletrônico em Linha. Nesta obra, tem a apresentação da professora Eliane Abraão, que é por todos nós conhecida, é uma das autoralistas brasileiras radicadas em São Paulo, e também o prefácio de Valfrido Vardi. Esta obra do nosso querido Wilson Furtado, de Contratos de Distribuição e Comércio em Linha, tem uma questão e uma problemática muito específica que eu gostaria que na sua fala e na sua exposição trouxesse. Para além das questões que aborda sobre o comércio eletrônico, ele traz uma problemática específica sobre o estudo dos direitos autorais no sistema de copyright e do direito autor, do roda autor, né? Abordando inúmeros casos julgados que envolvem litígios no âmbito da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil. Portanto, é uma obra que tem que dar um instrumental para os que atuam na área do comércio eletrônico e também da propriedade intelectual. Eu agradeço muito a presença e a participação do nosso querido Wilson Furtado Roberto. A palavra é sua. Doutor Marcos, obrigado demais pelas belas palavras. O senhor sempre muito cativante, sempre também motivante para a gente que atua tanto na área da propriedade intelectual. Também eu gostaria de agradecer a presença de todos aí e também dar um abraço caloroso de tantos amigos que eu não vejo há tanto tempo, né? O grande Adolfo, o próprio Wachowski, o Rodrigo Moraes e tantos outros. Essa tese foi também orientada pelo professor Oliveira Ascensão, e eu fico muito grato também de estar hoje participando também de uma obra coletiva em homenagem ao próprio professor Oliveira Ascensão. E o que eu observei no decorrer, esse aí não era nem meu tema principal inicial. Eu primeiro ia falar sobre um outro tema empresarial. E no decorrer dos meus estudos, eu vi que um tema muito mais interessante para abordar seria contratos de distribuição e comércio eletrônico, até que foi também uma própria dica também do Giovanni Mariarizio, que também é um professor italiano, também muito atuante também na área da propriedade intelectual. E como também posso ratificar também todas as palavras também do professor Gonzaga também, né, que o Oliveira Ascensão sempre foi muito atencioso, né? Ele estava sempre disponível para tirar nossas dúvidas, e aprendi muito com ele. E foi também um momento também que, no momento que eu estava fazendo meu mestrado, em 2006, tive também a grande prazer de conhecer tanto o Gonzaga Adolfo, né, como também a querida Helenara, né, Avancini. E aí já temos uma amizade aí de longos tempos aí, vindos também da nossa querida Lisboa, né? E uma coisa que muito me gratifica também hoje, viu, Adolfo, é que agora eu também sou português. E esse dia está sendo muito especial. Pois bem, essa obra, foi minha tese, ela trata sobre contratos de distribuição, mas ela analisa eminentemente o comércio eletrônico online, ou seja, em linha. Ou seja, onde as tratativas iniciam e finalizam tudo no meio digital, ou seja, não há entrega de um bem físico, mas sim um bem digital. E daí eu fiz análises muito importantes também, que no Brasil não havia nenhum estudo sobre, envolvendo tanto os contratos de franquia, contratos de agência, como também contratos de distribuição, contratos de concessão, e foi visto que era muito necessário também analisar quais os aspectos
envolvendo os direitos autorais e as marcas também no, no comércio eletrônico, então 100% online. Ou seja, se o produto fosse comercializado em um determinado país, ele poderia ser automaticamente também recepcionado em outro país? Como é que seria isso? Um grande caso que eu analisei foi o caso Murphy, que envolveu um pub irlandês na Inglaterra, em que ela adquiriu um decoder, um decodificador de TV, né, por satélite, da Grécia, e ele estava funcionando perfeitamente na Inglaterra. E ela foi processada, foi condenada em todas as instâncias do Reino Unido, e ela discutia que, com base nas normas europeias, ela não poderia ser condenada porque ela adquiria um bem comum do mercado europeu. Isso, de fato, ela ganhou na Corte Europeia, demonstrando que aquele direito, de fato, uma vez foi posto na Grécia, aquele produto poderia ser consumido, adquirido, utilizado em qualquer território. E daí surge também a necessidade de analisar também o princípio da territorialidade, que isso é de grande importância também, para saber até mesmo em que momento também aquele bem se torna livre para ser recomercializado, ou seja, através do primeiro ato de comércio ou através da primeira venda, que é o First Sale Doctrine. E tudo isso foi analisado profundamente nessa obra por meio de julgados do Brasil, Estados Unidos e da comunidade e da União Europeia. E o que é mais importante também aí dizer é que, principalmente nos contratos de franquia e de concessão, é que muita gente tem muitas limitações, existe principalmente na comercialização de produtos em linha. Muitos, tipo, você pode comercializar determinado produto, mas não pode ser comercializado via internet, apenas fisicamente. Ou seja, até mesmo que um produto fosse um bem digital, mas que ela determinada franqueada pudesse também comercializar, ela só poderia vender dentro do seu espaço. E a obra também faz esse tipo de análise, que a partir do momento que esse produto chegou na loja, não poderia haver também uma limitação territorial que impedisse também que ela revendesse esses produtos, de certa forma, pela internet, desde que ela adotasse algumas limitações restritivas, desde a publicação não envolvesse outros mercados, etc. Mas ela poderia comercializar através do WhatsApp, por meio do telefone, etc. E essa obra está dividida em 6 capítulos, onde eu falo sobre contratos de distribuição, envolvendo aí o contrato de agência, o contrato de concessão mercantil. No de concessão mercantil, eu analiso bem também a Lei Renato Ferrari, o contrato de franquia. Logo seguido, falo no capítulo 2, comércio eletrônico. Falo também um pouco do estabelecimento empresarial virtual, sobre contratos eletrônicos, o contrato de distribuição, evidentemente, online, ou seja, em linha, envolvendo tantos benefícios até a própria também encoraja também a concorrência, né? Aí eu analiso diversos casos, como o caso Pierre Fabre, que foi na França, e diversos outros. Como também não deixei também de analisar também o caso da Adobe também. A Adobe processou diversas empresas, como tem um site, se não me engano, o nome era Use Software. O que é que o pessoal fazia? O pessoal comprava licenças, tipo Adobe. Adobe vendia uma licença com um produto, um serviço que já vinham 10 licenças ao mesmo tempo. Seria o Photoshop, o Adobe Reader, etc., o Acrobat. E o que é que o pessoal fazia? Uma determinada pessoa só tinha interesse em uma dessas licenças e ela utilizava esse site Use Software para revender as demais licenças. Devido a tudo isso aí e viu que eles não estavam ganhando essas demandas, o que é que surgiu daí? Eles começam a utilizar-se de outros métodos. Eles passam a não vender uma licença perpétua, ou seja, um exemplar, mas uma licença, ou seja, se você quiser fazer um determinado uso de um determinado software, você teria que fazer uma licença que seja
mensal, trimestral, semestral, anual, ou até algum prazo outro superior. Justamente para fugir das regras do primeiro ato de comércio e da primeira venda. E já no capítulo 3, analiso a propriedade material em si, né, tanto propriedade industrial, como inovações, as patentes, o know-how, os sinais distintivos de nome de domínio. Já no capítulo 4, eu falo do direito autoral, né? Aí eu falo do binômio droit d'auteur e copyright. Também falo também da lei versus a tecnologia, né? Especificamente analisando o caso Murphy. E logo em seguida, também analiso também o estatuto da obra disponibilidade online. E logo em seguida analiso também o problema também da importação paralela, no seu capítulo 5, ou do comércio paralelo, né? E, principalmente abordando aí a temporalidade do exercício desses direitos, né? Como as limitações condicionadas à primeira venda e também a diferenciação entre o primeiro ato de comércio e da primeira venda. E logo em seguida, no capítulo 6, que é o último, falo sobre a distribuição de direitos autorais em linha, que foi o grande cerne da nossa questão e que eu espero ter trazido nesta obra algum norte e uma solução para não só para o judiciário poder e os juristas poderem entender melhor como é que funciona tudo isso, como também ser como uma forma de melhorar também a lei de franquia e a lei de concessão mercantil também, para que possa adotar da melhor forma para contratos de distribuição, que é de grande valia, pois, ainda mais hoje, eu acho que depois eu deveria agora abordar mais esta obra, fazer alguns mais escritos, envolvendo agora também, viu, doutor Marcos Wachowski, envolvendo também NFTs também, né? Eu acho que teria também uma grande importância aí também, como meio também da comercialização, de licenças, etc., por meio de NFTs e contratos de distribuição em si. Doutor Marcos, espero que esteja contente. Muito obrigado novamente. Professor Wilson, muito obrigado pela sua participação no CODAIP e fazer o lançamento e a exposição do seu livro aqui também entre os participantes da 16ª edição do Congresso de Direito do Autor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, doutor. Agora vamos passar para o professor Dr. Eduardo Salles Pimenta. O professor Eduardo Salles Pimenta, neste ano, lança uma obra que é fulcral para quem desenvolve, quem opera na área do direito autoral. Por quê? Porque vai trazer com uma minúcia, com um olhar de quem já advoga, de quem atua na área há mais de décadas, né? Trazendo a visão do Supremo Tribunal Federal sobre o impedimento da cessão dos direitos autorais decorrente da obra criada em prestação de serviços. O professor Eduardo Salles Pimenta prescinde de qualquer tipo de apresentação. Tanto no Brasil, seus conhecimentos e suas reflexões jurídicas são objeto não só dos julgados, né, acicatados nos tribunais brasileiros, como também em livros. É referência em várias obras, inclusive na clássica obra do professor doutor José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, na qual o professor Eduardo Salles Pimenta, já quando, na década de 90, já se apresentava como um dos jurisconsultos na seara do direito autoral no Brasil. Professor Eduardo Pimenta, é uma satisfação enorme tê-lo aqui e a palavra é sua. Professor Marcos Wachowski, agradeço as palavras carinhosas, o cavalheirismo em nos apresentar aos colegas que talvez não nos conheçam, visto que estamos num evento internacional. E também lhe sou grato pelo convite, a toda a CODAIP, a toda a IODA. Para mim é uma satisfação imensa poder estar lançando esse trabalho aqui.
Não menos quero agradecer o autor do prefácio deste meu trabalho, o professor Gonzaga Adolfo, que aqui se encontra presente. Vale simplesmente demonstrar o trabalho, posto que este é o objeto do lançamento. Eu aí, em grupo, já fiz as necessárias solicitações que gostaria que todos observassem. Muito bem. Esse trabalho é egresso da minha experiência profissional, que desde advogado do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversão do Estado do Rio de Janeiro, em 1998, que é de certo, como disse o professor Marcos Wachowski, são 40 anos aí de militância advocatícia. E, sem dúvida alguma, o estudo, a vida acadêmica nos levou a algumas perspicácias singulares de harmonização do ordenamento jurídico e os seus reflexos na vida social visando a harmonia. Uma delas é merecedora, antes de entrar no tema do trabalho, a causa do trabalho. Víamos que, quando estávamos à frente do Sindicato dos Artistas como advogado, quer que seja o do Rio, quer que seja o de Minas, encontramos a usurpação recorrente aos direitos conexos dos artistas. De modo que, por vezes, eles eram subordinados a uma pressão empresarial, social, a receber pelo mesmo valor do salário, sem aditamento nenhum, a acumular com a cessão de direitos autorais. Ora, aquela época, então, final de 97, esse parênteses, quando surgiu a Lei de Direitos Autorais, uma das maiores beneficiadoras dos direitos conexos dos artistas são as emissoras de televisão. E, dentre elas, a Rede Globo, vale a nominação. É a grande produtora de conteúdo no país. Hoje já temos outras, a Bandeirantes, a Record, mas, à época, o grande núcleo era essa. Incutiu na legislação algo que transferia para o produtor os direitos autorais, salvo disposição em contrário. E daí nós levantamos a tese. Qual é o artista que viraria para o seu empregador e diria o seguinte, falou, ressalva aí que os direitos são meus. Nenhum artista iria fazer isso. Então, nós mobilizamos, sim, um grande número de artistas para poder ir, à época, ao presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, que nos recebeu numa elegância singular. E, à frente, assinamos um documento, ao qual eu, como requerente, também o fiz, Fernanda Montenegro, Marília Pera, Sérgio Mamberti, que é, inclusive, autor de artigos sobre esse evento, que está hoje na internet, publicado à época no jornal Folha de São Paulo. Quando, então, eu pedi, o texto foi da minha autoria e todos eles assinaram, a supressão de 3 artigos, um deles é que falava sobre isso. Por quê? Porque ia conflitar com o artigo 13 da Lei 6533. Ora, todos nós, do mundo jurídico, sobretudo conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro, sabemos que a lei de introdução às normas do direito brasileiro dispõe: lei posterior revoga anterior quando trate matéria de que esteja novamente sendo regulamentada. Com isso, cairia na revogação tácita do artigo 13 da 6533, posto que ele dispõe sobre o impedimento da cessão ou promessa de cessão de direitos autorais decorrentes da prestação de serviço. Isso, então, nos motivou a sentada e o estudo aprofundado da temática. Não só pela existência da legislação, mas pela perspectiva que o Supremo Tribunal Federal, quando houve a representação 1031, naquela época, em 1980, pela Procuradoria da República, teve que apreciar a constitucionalidade do referido dispositivo. Visto que se levantou, falou, inconstitucional, não é inconstitucional. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional e admitir, inclusive, o impedimento dessa cessão. Então, não pode existir o acúmulo no mesmo contrato de prestação de serviço cumulado com a cessão de direitos autorais. E vale dizer que o termo é cessão de direitos autorais. Quando falo de direitos autorais, incluo os direitos de autor e os que lhes são conexos,
E daí inclui-se todo tipo de criação intelectual, dentre elas o programa de computador e as demais criações que são inerentes devidamente elencadas no artigo 7º da Lei 9.610. Ora, quando assim falo e trago no meu trabalho toda essa noção, óbvio que também devo fazê-lo visando a harmonia do ordenamento jurídico ante a esse dispositivo e a interpretação de nossos tribunais, quer coerente, quer divergente, a ponto de encontrarmos um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que a Lei 6533 de 78 tinha sido revogada pela 9.610, ao qual é uma impropriedade, visto que o artigo 115 da 9.610 textualmente mantém em vigor. Não é demais citarmos, como citamos no nosso trabalho, o dispositivo do artigo 2045 do Código Civil, que em seu parágrafo único ele é textual, que não vale nenhuma disposição entre partes que expira o ordenamento jurídico, ou seja, a ordem pública. Portanto, todo contrato que versar cumulativamente prestação de serviço, cessão de direitos autorais, de pronto já tem aí eivado de nulidade. Isso tem um único fito, que é essa temática que eu chamo a atenção de todos os ouvintes, sobretudo conhecedores da vida sociopolítica brasileira. Nova lei pode vir macular aquele que é o autor, aquele que é o criador, aquele que é titular do objeto de direitos autorais, sobretudo para o deleite de terceiros, que é, sem dúvida alguma, o autor. O autor é a parte mais sensível dentro dessa relação. É a parte mais frágil, é a parte economicamente desprovida e, por consequência, é a parte menos observada. Temo muito a mudança política do país, posto que Cuba, por exemplo, estivemos na Escola de Santo Antônio de los Baños, Escola de Cine e TV de Santo Antônio de los Baños, a palestrar sobre os direitos conexos, quando, então, fizemos a análise sequencial de que os direitos autorais no Estado, no país, do país cubano, pertencem ao Estado. É óbvio que hoje eu desenvolvo um trabalho em que os Estados Unidos e Cuba são os únicos países que não fazem parte da Convenção de Roma. Não têm assinado. Isso me causa muito estranheza. Óbvio que o estudo que hoje me dedico é dentro dessa vertente. Por que Estados Unidos e Cuba, países de políticas econômicas distintas e antagônicas, não assinaram a Convenção de Roma? Posto por esse sentir, esse trabalho me leva à conclusão de que a preservação do impedimento da cessão de direitos autorais, e assim eu o pus, se torna preemente no ordenamento jurídico, considerando as figuras socioeconômicas. Portanto, é um trabalho que me deu muito gosto de redigir, me deu muito gosto de pesquisar, sobretudo dentro do aspecto jurisprudencial, para que não falhe. O professor Eduardo Pimenta, como dizem meus alunos, é um sujeito que vive nas estrelas. E não é nas estrelas. Eu transito entre o céu e a terra com a imaginação, a alma e também o corpo terreno. Assim, para finalizar, eu tenho como repisar o meu agradecimento a todos, que aqui irão ainda expor, ou que já expuseram, o professor Pedro, o professor Gonzaga, o professor Wilson, a professora Beatriz, o Guilherme, o Rodrigo e o Helder, que, obviamente, além do professor Voltora, que estão todos aqui presentes. Eu agradeço a todos e os demais ouvintes presentes ou futuros que irão ouvir a atenção aqui dispensada. Muito obrigado, professor Marcos, em nome do senhor. Aqui faço a minha reverência a toda a organização. Agradeço o carinho. Obrigado, Eduardo Pimenta.
pela sua exposição, que é uma aula sobre atividade advocatícia, sobre os temas ligados aos direitos autorais. Agora, temos a satisfação de apresentar a professora Beatriz Bugalho. A professora Beatriz Bugalho, do Uruguai, lançou uma obra sobre propriedade intelectual, tomo 1. E é uma obra, é um livro que tem como objeto apresentar e explicar não só as normas legais que regulam as criações, que atribuem aos titulares os direitos de exclusivo ou os direitos de propriedade intelectual na matéria fulcrada na propriedade industrial, mas também constitui uma análise profunda do estatuto jurídico que regula a propriedade intelectual, que cria o sistema da propriedade intelectual como um instrumento de desenvolvimento social, cultural, e permite uma geração de riqueza, de novas organizações empresariais, isto dentro do nosso continente latino-americano. A professora Beatriz Bugalho já é nossa conhecida, já entrou no radar do CODAIP já há várias edições. É uma satisfação muito grande, professora Beatriz, tê-la aqui nesta 16ª edição do CODAIP e trazer aqui o lançamento de sua obra de propriedade intelectual. Aviso a todos que as obras que estão sendo lançadas aqui estão todas no site do evento. E aí você consegue ver aonde vai poder adquirir, aonde vai conseguir baixar, porque algumas delas estão sobre a licença Creative Commons. Professora Beatriz Bugalho, a palavra é sua. Bueno, muchísimas gracias, profesor Marcos. Un gusto compartir este espacio, agradecida por sus palabras, un gusto compartir siempre en el CODAIPI, del cual soy muy fan y tengo la suerte de hacer ya años que participo y que lo sigo. Respecto del libro, el libro que sale en un tomo 1 es la segunda edición de un libro, Propiedad Intelectual, que publiqué hace varios años. En realidad, en paralelo a mi doctorado, que ya tiene varios años, fui analizando temas generales de propiedad intelectual, los conceptos, los sistemas. Mi idea, básicamente, era dar para la norma legal uruguaya una base de análisis de lo vigente, de la experiencia de jurisprudencia. Traté de poner la doctrina que históricamente y en el presente existió. Eso fue ya la primera edición de hace un tiempo. Y me salió, el libro ese de la primera edición tiene todo, digamos, todo propiedad intelectual. Signos distintivos, el desarrollo y la protección de la innovación, derechos de autor y conexos. Y esa obra abarcó 900 páginas y un poco más. Y pasaron varios años. Antes de publicar, ya salió el tomo 1, el tomo 2 lo demoré en corregirlo, está para salir ahora, antes de fin de año. Y demoré tiempo para hacer la segunda edición, porque bueno, a ver, teníamos el punto de partida, la legislación uruguaya acompasando todo el movimiento de actualización normativa post-ADPICI, post-TRIPS, digamos, ¿no? Y en mi país en particular, luego de esa legislación fines de los 90, una de ellas 2003, siempre estaba por salir una actualización, una reforma. Entonces yo tenía todo arrancado, varias veces comencé y siempre decía, bueno, vamos a esperar a ver que salga la norma. Y en realidad, en los últimos 20 años, igual es posterior mi primera edición, no se renovó la ley uruguaya. Así que un poco la demora sin duda es por mis tiempos, pero también esperando un cambio, una actualización que es un debe
en el derecho uruguayo. Y bueno, bien, a ver, en cierto momento, ya después de haber hecho 3 veces la actualización, dije, hay que sacarlo y terminarlo, y esto es en el 2022. ¿Por qué? Porque además me pasaba algo curioso. Es decir, como les decía, es un análisis abarcativo desde la mirada uruguaya, latinoamericana, y luego Europa, Estados Unidos. Ese fue un poco mi criterio de extensión. Pero además lo que me sucedía es que, póngale, yo hacía un esfuerzo X año, en el año 2018. Y si 2 años después, en el 2020, tomé de nuevo, dije, bueno, lo saco. Hice otro esfuerzo de actualización, pero ¿qué sucede? Y eso es la reflexión también que quiero compartir. Que es impresionante la cantidad de detalles, conceptos que constantemente surgen en nuestra materia. Y si bien yo cerré ahora, en el 2022, y dije, ahora sale y ya está, y cerré más o menos en abril, mayo, de nuevo, ya voy teniendo cosas que quiero poner y conceptos y reflexiones que evolucionan y que me parecen importantes. Bueno, en fin, esto es un poco el comentario como autora de esta propuesta, que respecto de esa increíble, progresiva actualización de todo, que hace muy difícil decir esto es hoy lo que hay, porque ayer ya cambió y ya está pronto que mañana hay un matiz. Bueno, mi publicación de la primera edición, así como esta segunda edición, está hecha con una editorial que yo quiero mucho, que en Uruguay los abogados y escribanos queremos mucho, que se llama Fundación de Cultura Universitaria. Fundación de Cultura Universitaria es una editorial que tiene eje en el centro y base en el Centro de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es una empresa grande hoy, editorial, sigue siendo una organización peculiar que tiene como dueños, como origen, al Centro de Estudiantes de Derecho. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho decir que soy autora de fundación y que apoyan una cantidad de desarrollos de nosotros profesores. Bien, el tomo 1 es la parte más bien de propiedad industrial, diríamos. Comienza con un capítulo de conceptos generales, donde hago referencia al marco general normativo internacional también, además de los sistemas y un poco de reflexión sobre el sistema conceptualmente de protección de la propiedad intelectual. Luego, el capítulo 2 habla sobre marcas, capítulo 3, nombre comercial, capítulo 4, indicaciones geográficas. Bueno, ahí sigo luego con los temas de protección de la innovación, patentes de invención, biotecnología, modelos de utilidad, la protección de los chips. Pongo acá protección del secreto y termino con el tercer sector dentro de los temas de propiedad industrial, que es la protección de la patente de diseño industrial. Como ven, es una presentación muy clásica, ¿no? Es decir, institucional y bueno, con un orden específico. El tomo 2, que es ese que va a salir, tiene un gran capítulo muy extenso de centenares de páginas sobre derecho de autor, un capítulo de derechos conexos. Le introduje en esta edición un capítulo sobre algunos temas relacionados con la protección de las expresiones culturales, folclore, inicial. Y termino con un indicativo concreto de contratos, muy concreto, en lo que tiene la edición 1 y lo que dejé en el tomo 2 en la segunda edición. Así que, bien, eso es un poco la presentación, la idea, el origen de esta publicación. Y quería comentar, ya para terminar la descripción de la obra, que en realidad mi primer presentación de algo que hago, a pesar de que el tomo 1 ya circula, porque yo no quería presentar, digamos así, oficialmente, hasta no tener los 2 tomos, porque en realidad es el libro entero.
Y, y bueno, y no me puedo rehusar ni escapar a esta experiencia maravillosa de compartir con amigos y esto de que, bueno, que uno escucha siempre cuando viene al CODAIPI las innovaciones y las ideas que los distintos colegas van presentando, el fruto del esfuerzo intelectual. Bueno, agradecida. De haber aceptado la invitación. Ya estaremos compartiendo. Ahí lo que ven detrás como pantalla es la tapa del tomo 1 y seguiremos viéndonos. Muchas gracias, profesor, muy amable. Obrigado, professora Beatriz Bugalho. Grande abraço desde Brasil. Saludos. Bem, agora temos a satisfação de ter uma nova geração chegando e aportando na seara dos direitos intelectuais. Eu aqui me refiro a Luiz Guilherme Veiga Valente. Luiz Guilherme Veiga Valente traduz uma obra, Direito, Arte e Indústria, o problema da divisão da propriedade intelectual na economia criativa. Já agora, eu tenho que colocar uma provocação ao Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, a discussão sobre economia criativa já não é um conceito suficientemente vasto para ainda se colocar a arte e a indústria. Como que você vai trabalhar estes conteúdos desses regimes de propriedade intelectual que, como você bem diz na sua obra, enfrentam problemas de adaptação no cenário contemporâneo? Mas eu tenho certeza que com a leitura atenta que os participantes agora poderão fazer, porque temos aqui no site o link para acessar e comprar esta obra, que eu recomendo não só pela densidade, mas como pela novidade dos pensamentos e reflexões que o Luiz Guilherme Valente faz nesta obra. Ele vai buscar hipóteses e fundamentar as hipóteses do descompasso entre a divisão histórica das categorias de propriedade intelectual, de direitos autorais e industriais, que engessam esta perspectiva de desenvolvimento da indústria criativa. Eu não vou mais me alongar, gostei muito do seu trabalho, Luiz. Quero apresentar aqui como uma nova possibilidade, um novo ar que temos aqui de reflexão. Bem-vindo. A palavra é sua, Guilherme. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Marcos. Queria cumprimentar os colegas que são grandes nomes da propriedade intelectual. Para mim é uma honra gigantesca estar aqui dividindo essa sessão com nomes que fizeram parte da minha pesquisa, que eu sempre admirei dos meus estudos. Então, estou muito, muito honrado. E o livro ele é fruto da minha tese de doutorado que eu defendi na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também com períodos de pesquisa na Queen Mary, em Londres, e na Sciences Po, em Paris. E esta obra, ela partiu, na verdade, a minha investigação do doutorado que se tornou essa obra, e que eu tive o prazer de apresentar aqui no CODAIPI, a tese, eu tive o prazer de apresentá-la em 2019, né? E agora ela vem publicada no formato de um livro. E a pesquisa, o que me motivou a levar essa pesquisa, na verdade, foi bem no começo da minha prática também profissional na área da propriedade intelectual, em que eu comecei a perceber que existia ali um pouco um descompasso entre o panorama teórico que se estuda na faculdade, né, em que a gente tem ali uma divisão muito clara e exemplos muito claros do que é protegido pelo ramo dos direitos autorais, que é tratado, inclusive, academicamente como parte do direito civil, e o que é próprio das categorias da propriedade industrial, que é tratado dentro do âmbito do direito comercial. E eu comecei a perceber que em algumas indústrias, como na indústria da moda, na indústria do design, ou mesmo o tratamento histórico dispensado por softwares, e até outras indústrias, como se a gente tratar de gastronomia, e na parte do entretenimento também a proteção de personagens, de que muitas vezes a gente não conseguia encaixar muito bem se essas criações seriam típicas do campo dos direitos autorais ou se elas seriam típicas de alguma das formas de proteção da propriedade industrial. Aí muitas vezes a gente tem uma possibilidade de acumulação, como é
no caso, por exemplo, dos personagens, que podem ser tratados tanto do ponto de vista de direito autoral como serem protegidos por um registro de marca. E em outras indústrias muito relevantes, economicamente muito substanciais, na chamada economia criativa, como a indústria da moda, que eu já mencionei, a gente tem um cenário de insegurança jurídica, porque a gente não tem um tratamento específico e a gente vai ter decisões judiciais que vão em vários sentidos, ora concedendo a proteção pelos direitos autorais, ora negando, ora reconhecendo algum tipo de proteção seja pelo registro de marca, seja pelo registro de desenho industrial. Então, isso sempre me provocou, né, será que essa divisão clássica que a gente tem da propriedade intelectual entre dois grandes ramos, né, dos direitos autorais de um lado e a propriedade industrial do outro, será que essa divisão ela se encaixa bem na realidade de tanto de produção artística como dessas outras indústrias que a gente encontra hoje? E eu percebi que existiam muitos trabalhos que endereçavam essas indústrias especificamente, mas eu encontrei pouca discussão que olhava para o macro, né, de que talvez esse problema não fosse próprio de uma ou outra indústria, mas talvez a gente tivesse ali realmente um descompasso dessa divisão histórica da API com a economia criativa. E um dos primeiros desafios que eu encontrei foi justamente a provocação que o professor Marcos fez aqui, que é como é que a gente define a economia criativa, né, que é um conceito um tanto abstrato, tem uma evolução histórica desse conceito, né, de que se falava primeiramente de indústrias culturais e com o tempo foi se expandindo para englobar outros setores que envolvem outros setores da economia que envolvem ali a produção de criações intelectuais. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma dificuldade própria de delimitar o campo de pesquisa, porque o próprio termo de economia criativa ele é empregado em diferentes sentidos. Mas o que eu quis olhar também, eu quis tratar nessa obra da história da arte como uma espécie de fio condutor para que a gente analisasse a história da propriedade intelectual. Entender quais eram os papéis socioeconômicos da arte ali entre o final do século XVIII e começo do século XIX, no mundo ocidental, na Europa, né, em que surgem os regimes do copyright e o regime do droit d'auteur continental. Né? Esses dois, surgem ali os dois, realmente, regimes de direitos autorais na forma como a gente conhece hoje. Eu queria olhar por que essa divisão se firmou naquele momento, né? O que se entendia por arte naquele momento, quais que eram os papéis econômicos que a arte exercia, quais que eram as formas de financiamento artístico. Então, eu parto no primeiro capítulo dessa análise, dessa análise de história da arte nos seus distintos papéis socioeconômicos, para fazer uma conexão com a evolução do direito, a evolução dos institutos da propriedade intelectual. E analisar se a propriedade intelectual, se o direito acompanhou as transformações artísticas, as transformações no cenário artístico. Né? Porque se em um primeiro momento, quando surgem os regimes do copyright e do direito autoral continental, se a gente tinha uma divisão muito clara entre o que era arte e o que era indústria, né? O que era produzido com fins estéticos e o que era produzido com fins utilitários, essa divisão ela vai caindo ao longo dos séculos seguintes, e isso é bem marcado no século passado em alguns movimentos, que o principal deles que eu destaco é o popismo, né, em que ali você tem realmente, a partir do momento em que Andy Warhol coloca uma lata de sopa Campbell numa tela, você tem uma quebra ali realmente nessa separação clássica entre o que era produto de massa e o que era obra artística, né, das belas artes, em que uma obra pode passar a ser produzida com a finalidade de mercado, que pode passar a ser produzida em uma escala de massa, que eram características próprias das criações ali comerciais, utilitárias, industriais. Então, o que eu quis investigar, minha hipótese de pesquisa era de que os problemas de adaptação dessa divisão da propriedade intelectual num cenário de economia criativa decorriam do fato de o direito não ter acompanhado essas transformações no cenário socioeconômico da produção de arte. E, a partir disso, eu quis olhar também, historicamente, tanto do ponto de vista de doutrina, como do ponto de vista de debates legislativos no Brasil, se no momento de surgimento, né, dos regimes de copyright e do droit d'auteur, se essas questões, se esses problemas, se essa incompatibilidade, ela em algum momento tinha sido identificada. E também, nos debates legislativos aqui no Brasil, eu fui olhar ali, investigar desde o Primeiro Império até os tempos atuais, fui atrás dos debates por trás de realmente todas
as leis de direitos autorais que a gente teve no Brasil, se em algum momento esses pontos foram levantados e qual era a visão de autor, qual era a ideia quais eram as discussões econômicas por trás da produção artística que foram consideradas tanto pela doutrina clássica europeia como pelo legislador brasileiro. Então, nessa obra nessa minha pesquisa, eu quis olhar, né, tanto do ponto de vista da evolução dos papéis socioeconômicos da arte, como isso se refletiu no campo do direito, se é que isso se refletiu. E também quis dissecar quais eram justamente os problemas dessa incompatibilidade. Eu mencionei aqui algumas indústrias que são afetadas, mas o fato de a gente ter tratamentos muito distintos para o regime de direitos autorais de um lado e para os regimes da propriedade industrial do outro, como, por exemplo, os prazos de proteção que, em regra, para os direitos autorais são muito mais amplos, a existência dos direitos morais, o fato de que eles prescindem de registro, né, que queriam uma separação muito grande em relação aos institutos da propriedade industrial. Eu disseco ali na obra também quais são esses problemas e, por fim, tento apontar possíveis soluções, já sabendo que é impossível ter uma solução única para todos esses pontos, né? Então, como soluções, eu tento traçar justamente diretrizes que poderiam ser consideradas tanto em eventuais reformas legislativas, como também decisões judiciais, diretrizes que poderiam ser consideradas para justamente tentar mitigar esses problemas de adaptação da divisão da propriedade intelectual entre dois grandes ramos num cenário de economia criativa. Então, agradeço aqui mais uma vez a possibilidade de falar dessa obra, de falar da pesquisa, de dividir aqui esse painel com professores que eu admiro muito. Obrigado mesmo, Guilherme Valente, a sua participação e essa obra, por certo, irá circular entre os estudiosos do direito intelectual. Agora, gostaria de chamar Rodrigo Moraes. O professor Rodrigo Moraes, autoralista de longa data, já frequenta o CODAIP. Sua produção inicial veio pelos direitos morais, né? Uma obra que lançou essa temática, essa discussão com profundidade, e agora nos traz uma obra organizada. Trata-se de um livro em que ele, Rodrigo Moraes, e o professor Antônio Carlos Morato, da USP, estruturaram uma discussão sobre a propriedade intelectual no cinema, né? O conteúdo dessa obra vem debater com profundidade essa temática sobre a perspectiva jurídica e é interdisciplinar nestas questões, né? A propriedade no sentido da produção cinematográfica não está adstrita a um determinado setor, mas tem uma finalidade enorme, porque a produção cinematográfica ela envolve músicos, atores, escritores, compositores, programadores, produtores fonográficos, audiovisuais, enfim, artistas plásticos, empresários. E eu tive a felicidade e a honra e o prazer de ser convidado a contribuir também com esta obra coletiva que organizou o Rodrigo. E vou dizer um pouco mais do Rodrigo. Essa obra só existe pela perseverança, porque o convite dessa obra já tem mais de ano, né? Já tem mais de ano, e foi gestada, foi produzida com muito carinho e muita atenção, até que neste final de ano, o Rodrigo disse, olha, estamos fazendo o lançamento e vamos fazer também no CODAIP. Rodrigo, é uma satisfação enorme fazer o lançamento aqui, mesmo que virtual, sem a tua presença pessoal, mas que, por certo, no próximo CODAIP a gente possa trazer essa sua baianice, esses baianos de novo aqui para o Sul, né? Porque com muita sinceridade, a cultura nordestina é algo extremamente rico para a diversidade cultural desse nosso país. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, professor Marcos Wachowski. É uma honra estar aqui.
nesse congresso tão importante para o direito autoral brasileiro. E eu queria cumprimentar aqui os queridos colegas Guilherme Valente, parabéns pela sua obra, muito boa, excelente mesmo. O querido colega Eduardo Pimenta também, que já está aí bastante tempo no direito de autor, minha querida colega Beatriz, do Uruguai. Estou tentando comprar aqui agora a sua obra pelo site. E também aqui registrar aqui meus cumprimentos ao Wilson, meu querido amigo também Gonzaga Adolfo, ao Helder Galvão. Ou seja, gente, o livro que a gente acabou de lançar esta semana, esse daqui, se chama Propriedade Intelectual no Cinema. É um livro que tem quase 600 páginas e mais de 40 autores que escreveram. A gente dividiu esse livro em 3 partes. A primeira parte contém análise de filmes que falam de direito autoral. A segunda parte analisa filmes que tratam da questão da propriedade industrial. E a terceira parte tem uma doutrina sobre essa questão. Então, tem um artigo muito bom do José Carlos Costa Neto, chamado Direitos Autorais na Obra Audiovisual, e tem um artigo também do professor Balmes Garcia, que é professor lá também de propriedade industrial da USP, um artigo do professor Balmes, e também há um parecer jurídico que eu fiz a pedido do então diretor da Faculdade de Direito da UFBA, professor Celso Castro. Ele era, na época, diretor, ele é professor de Direito Administrativo e estava com um projeto sobre filmes, sobre cinema jurídico, exibir filmes, e ficou com um receio sobre a licitude da exibição de filmes em sala de aula, e eu fiz um parecer sobre a legalidade da exibição de obras audiovisuais nas salas de aula da Faculdade de Direito da UFBA, sem cobrança de ingressos e com finalidade de fomentar o debate interdisciplinar de temas jurídicos. Então, é um livro, gente, que existem... Eu, por exemplo, escrevi sobre 2 filmes. Eu escrevi sobre Viva, a Vida é uma Festa, é um filme que, em outros países, teve o título de Coco. É um filme da Disney, um desenho animado muito bom, que traz uma problemática de direito autoral. Então, eu analisei esse filme e analisei um outro filme brasileiro que se chama Rio Zona Norte, do grande cineasta Nelson Pereira dos Santos. Então, é muito bacana você aprender a propriedade intelectual, os direitos intelectuais, através do cinema. O cinema é uma ferramenta pedagógica muito interessante. Então, eu e o professor Morato, a gente fez esse papel de curadoria. Então, a gente pensou em filmes e a gente ia anotando filmes numa caderneta, diversos filmes que tratam da matéria de direito autoral, e a gente foi convidando diversos professores do Brasil todo, e aí eu queria aqui só ler alguns nomes aqui. O Alan Rocha escreveu, o Antônio Carlos Morato, a Cláudia Panzolini, a Carolina Panzolini, o Cláudio Lins de Vasconcelos, o Eduardo Licurgo, o Eduardo Gomes, muita gente boa, Delbrando Pontes, a Flávia Rosa, o Sidney Sanches, a Vanisa Santiago escreveu, o Ricardo Bacelar Paiva, o Marcos Wachowski, o Manuel Joaquim Pereira dos Santos. Ou seja, a gente tem o José Carlos Costa Neto. Há aqui muita gente boa que escreveu nesse livro, e a proposta desse livro é levar a propriedade intelectual para as universidades, para as escolas, para o ensino fundamental. Então, olha que interessante, um aluno assistir um filme e depois a sala ter uma discussão, uma roda de discussão. Então, a gente evitou um juridiquês aqui, a gente evitou essa linguagem muito jurídica, muito hermética. Portanto, é um livro que pode ser lido por qualquer interessado na área, seja um cineasta, um diretor cinematográfico, seja alguém da área de engenharia, alguém da área de literatura,
Ou seja, a gente, inclusive, tem uma professora de literatura que escreveu, uma professora daqui da Universidade Federal da Bahia, há uma cineasta que escreveu também um artigo sobre um filme francês que trata dessa questão do tema do plágio. Então, essa é a proposta da obra, né? Ensinar, analisar questões autorais. A professora Silmara Quinelato escreveu também nesse livro sobre Grandes Olhos, que é um filme muito interessante, que trata dessa questão de coautoria, na verdade, de usurpação de autoria, de plágio, envolvendo marido e mulher. Um caso de um filme Big Eyes, né? É um filme muito interessante. Então, a gente lançou esse livro agora pela editora da UFBA. Eu vou colocar aqui para vocês. Já está disponível no site da Amazon. Então, quem mora aqui no Brasil coloca propriedade intelectual no cinema e vai sair este livro aqui. E então é isso. Foi muito trabalho para construir esse livro, porque houve a pandemia e atrasou tudo. Esse livro era para ter saído praticamente em 2020. Então, com a pandemia, houve um atraso, né, de todos nós, e acabando a pandemia, melhorando essa questão da pandemia, a gente retomou. Então, indico a todos esse. Estou muito feliz, agradeço a cada um dos autores que participou desta obra. A gente fez um lançamento aqui em Salvador, presencial, uma coisa que eu sentia muita falta desse lançamento presencial de livro. É tão bom a gente poder abraçar as pessoas e conversar pessoalmente. E, para mim, é uma honra muito grande. Estou aqui também representando o professor Antônio Carlos Morato, que coordenou comigo esta obra. Então, para mim, também é uma honra muito grande dividir essa coordenação, essa organização do livro com o professor Antônio Carlos Morato, a quem eu tive a honra de ser orientando dele no doutorado na USP. Então, é isso, gente. Fica aqui essa dica de livro, Propriedade Intelectual no Cinema. Eu analisei 2 filmes e fiz um parecer que consta aqui, mas há muitos artigos muito bons, com muita gente qualificada que escreveu aqui nesta obra. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Aí amanhã estarei palestrando aqui no CODAIP. Amanhã pela manhã vou falar sobre streaming e parabenizo mais uma vez o professor Marco Wachowski, que com certeza faz um trabalho importantíssimo de levar o direito autoral para o Brasil todo, não só para o Brasil, um congresso já internacional. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Satisfação enorme tê-lo aqui e ter participado, contribuído minimamente para o sucesso também dessa sua obra, que foi capitaneada como disse, no meio de uma Covid. Mas, enfim, chegamos a um porto seguro com a publicação. Parabéns. Bem, já agora, temos a obra de Felipe Hasman e Helder Galvão. Esta obra tem o título Direito para as Startups, da ideação ao êxito. Esta obra ela vem num momento muito interessante, porque essa temática sobre startup, sobre inovação, sobre gestoras de novos negócios, vem há alguns anos sendo objeto de discussão em várias áreas, tanto do direito empresarial, como o direito da propriedade intelectual, como o direito tributário, enfim, como o direito de inovação. Mas o que nós vemos nesta obra do Helder Galvão é uma obra que tem um perfil próprio, que busca um estilo próprio, com características próprias, para que seja de uma leitura fácil, compreensível e, ao mesmo tempo, esclarecedora de temas complexos. Porque não se trata de descrever um modelo de negócio de uma startup, não se trata de se apresentar uma startup como uma organização temporária, e também não se trata de discutir apenas os pontos de vista jurídicos que tem dentro de uma startup, mas, de forma exaustiva, criteriosa, tem o objetivo de fazer com que os gestores de startup,
aqueles que operam dentro dessa atividade tenham um livro que lhe dê base para tomadas de decisão. É muito interessante a forma didática e profunda ao mesmo tempo que Felipe e Helder conseguiram impor nesse livro. E é de uma leitura maravilhosamente agradável. Neste momento, temos aqui o professor Helder Galvão, que é nosso conhecido já de longa data, já participou aqui várias vezes. Helder, a palavra é sua. Professor Marcos, obrigado. Sabe que é um prazer enorme estar aqui. Eu estou um pouco no perfil startup. Eu estou improvisado. Olha, estou com guarda-chuva aqui. Está chovendo aqui em Lisboa. Eu estou falando aqui direto do Web Summit, né, que é um evento de tecnologia muito grande, né, muito famoso. E aqui são 3 horas a mais. Está chovendo e eu estava no jantar, mas eu me senti na obrigação de pedir licença e estar aqui com vocês, não só, né, né, admiração por todos vocês, que são conhecidos aqui de longa data, né, aproveitando, inclusive, não só para saudar todos, mas aguardar ansiosamente pelos próximos anos. Creio que voltaremos a ter os debates da cultura, né, como política pública. Eu que tive o prazer de conhecer cada um de vocês nos áureos tempos, né, dos debates da época do Ministério da Cultura, né, dos debates envolvendo a reforma dos direitos autorais. Não só a gente torcer aí para voltar aos encontros presenciais, e também para agradecer publicamente ao professor Marcos Wachowski, que eu tenho uma profunda gratidão. Se eu estou falando agora de Lisboa, é porque justamente foi graças a ele uma carta que ele me concedeu, o professor Dário, né, que eu inclusive conheci também no CODAIP, e também prestigiar aqui essa homenagem ao professor José de Vera Ascensão. Também vim a Portugal em busca, né, do meu doutorado sanduíche, né, justamente em função do professor Ascensão também, que era também sempre figura constante nos congressos da CODAIP. Mas feito um pouco essas breves palavras de agradecimento, esse meu improviso meio startup, aliás, aproveito também para falar com o Rodrigo Moraes da minha tristeza de não ter me convidado para ser um dos coautores do livro, Rodrigo. Inclusive, minha dissertação de mestrado sobre propriedade intelectual e cinema, né? Mas, enfim, quem sabe na segunda edição, né, Rodrigo? Você me convida aí, que eu gentilmente, que não falta conteúdo aqui já pronto. Mas feito um pouco essa breve introdução, e parabenizar, inclusive, Guilherme, a professora Beatriz, que eu estive hoje mais cedo no painel do CODAIP, e falando um pouco sobre o painel de hoje cedo do CODAIP, né, Direitos Autorais e Novas Tecnologias. O livro lançado, na verdade, ele não tem muita pretensão, o professor Marcos trouxe um pouco disso, né? Não tem muita pretensão de debater os direitos autorais de forma mais complexa ou profunda no que se refere às startups, né? O livro, na verdade, é um manual fruto do nosso curso Direito para Startups, lançado em 2016 na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, onde eu leciono na graduação e na pós-graduação. Então, foi um livro do curso que nós criamos, né, há 6 anos atrás. Então, é um manual sem grandes pretensões, dedicado principalmente, né, ao nosso público-alvo, que são de fato os empreendedores, né, ou, de certa forma, tentar dialogar com, né, o mercado das startups, o ecossistema da inovação. O livro é em coautoria, justamente porque eu me dedico à parte de propriedade intelectual, e o coautor, o professor Felipe Hasman, se dedica à parte envolvendo direito societário, venture capital, né, as questões envolvendo fundraising, captura, né, de recursos, até porque os 3 pilares da inovação envolvem know-how, né, justamente conhecimento, direitos autorais, propriedade intelectual como um todo, software, direito marcário, envolve também a questão da disrupção, que eu falo mais à frente, e o terceiro pilar, que é o capital de risco. Então, não teria como lançar uma publicação sobre startups se não, de certa forma, debatesse e trouxesse esses elementos, não só de direitos autorais, como também questões de direito societário. Então, o livro, na verdade, ele começa justamente com a primeira fase típica de uma startup, que são, né, a fase da ideação, onde existe a concepção da ideia. Então, a gente traz no livro alguns casos muito emblemáticos envolvendo propriedade intelectual,
em startups, como o exemplo do Facebook, né? Vocês se recordam, tiveram a oportunidade, por exemplo, de ver o filme ou ler o livro, né? Rede social, começa numa mesa de arbitragem em que se discute direitos autorais. Quem teria os direitos autorais da plataforma Facebook, né? Um debate que foi muito famoso, envolvendo a usurpação, uma expressão que o professor Denis Borges Barbosa gostava muito, né? Da usurpação de uma ideia, que de fato não foi do fundador que nós conhecemos hoje, o Mark Zuckerberg. Então, trago um pouco de noções básicas, recomendações para os empreendedores, baseado nesse caso muito emblemático, né? E, de certa forma, dando orientações. O livro tem essa pretensão de não ser, né, na verdade, uma obra científica, mas muito mais um manual. E, então, a gente acompanha a típica jornada de uma startup, não só da ideação, que são direitos de autor, mas como também a fase de validação, que é muito comum também de direitos autorais, que a gente chama de o proof of concept, né, a prova de conceito, que também são de direitos autorais, passando pela fase de tração e escala. Todas as startups que nós vemos, como Netflix, Airbnb, Uber, passaram por essas fases e nasceram, evidentemente, de direitos autorais. Então, aproveito para trazer alguns casos também emblemáticos, como o do Airbnb, que é um caso bastante interessante do surgimento de direitos autorais, debates envolvendo principalmente plágio, né, em algumas plataformas e modelos, principalmente de marketplace, de e-commerce, enfim. Então, o livro procura trazer essa abordagem de exemplos e, ao mesmo tempo, uma linguagem dedicada, sendo ele, né, um manual. Inclusive, na própria introdução, a gente procura, né, fazer essa espécie, né, de introdução, no sentido de buscar ali um livro para auxiliar e, de certa forma, compartilhar conhecimento com o ecossistema. Então, o livro, na verdade, ele vem a ser não só um manual voltado ou que surgiu dentro da disciplina da graduação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mas como também não deixa de ser uma espécie de um spin-off da minha tese de doutorado, que eu estou aqui em Lisboa concluindo, né, com a co-orientação do professor Alan Rocha e do professor Dário, e que é justamente envolvendo o que a gente chama de copycats. Copycats, na verdade, deixa de ser a imitação na inovação, que é o que as startups, em geral, têm, um recurso muito utilizado por essas empresas nascentes de crescimento exponencial. Então, na verdade, as startups, como um todo, utilizam muitos de artifícios de imitação. Então, na minha tese de doutorado, eu abordo muito como as empresas se valem de um recurso hábil da imitação, mas que são rotuladas como inovadoras. Está aí o exemplo da Apple, onde eu faço, né, um traçado, um compilado histórico, demonstrando todos os lançamentos dos seus gadgets tiveram envolvidos em polêmicas, não só de design, não só de patentes, e também envolvendo software, modelos de utilidade. Então, o livro deixa de ser um spin-off da minha tese de doutorado, onde eu abordo com mais profundidade os debates envolvendo a imitação da inovação. Essa expressão, chamada de inovação, foi usada pelo professor Oded Shankar, um professor norte-americano da Universidade de Colômbia, em que ele aponta quais são as empresas que se valeram dos recursos de imitação para atingir um grau, então, um patamar de liderança. O exemplo da Apple, da Samsung, o próprio Airbnb, né, usou muitos recursos de transgressão da propriedade intelectual para atingir um grau, um patamar de liderança. Eu abordo também um recurso muito utilizado pelas startups, que é uma expressão que caiu, né, no uso comum ou vulgar, que é a expressão da disrupção, que nada mais é do que são as empresas, né, principalmente as startups, que nascem num ambiente não regulado, as chamadas inovações de circunvenção. Então, essas empresas nascem num ambiente não regulado e se permitem, né, a transgredir. O exemplo que eu trago no próprio livro e na tese é o do caso do Airbnb, que teve que se valer de um recurso chamado Black Hat, né, ou seja, de usurpação de dados do seu maior concorrente, numa época que ainda não havia regulação de dados pessoais, né, foi antes do advento do GDPR europeu,
para então atingir um grau de encastelamento. O próprio Facebook fez isso na sua concepção, o Waze, né, uma startup israelense, eu também trago esse exemplo na minha tese no próprio livro, e também o Uber, né, que de certa forma na ocasião não era novo nem original, dos requisitos clássicos aí dos direitos de autor. Então, num breve resumo, o livro ele é um livro que nasce dentro de uma turma de graduação, sem maiores pretensões de um debate científico ou acadêmico, mas voltados para ser justamente um manual de boas práticas, ou seja, um livro que, de certa forma, é um livro de prateleira para qualquer empreendedor. Inclusive, a própria linguagem que a gente adota, sem maiores pretensões, é uma linguagem dedicada e coloquial, voltada para esse tipo de público. E na tese de doutorado, eu já entro mais nos detalhes de como as startups, em geral, adotam como modelo clássico de negócio para atingir a exponencialidade, justamente a transgressão da propriedade intelectual, e os exemplos também do próprio Netflix. E eu gosto muito de citar, citei mais cedo, a professora Beatriz estava participando, né, de uma própria frase, aqui eu encerro, de uma própria frase que o Steve Jobs gostava muito, né, que é característica do perfil dele e da própria Apple, que ele dizia, né, abre aspas, prefiro ser um pirata a trabalhar na marinha, fecha aspas. Então, o próprio Steve Jobs tinha como espírito, né, a transgressão da propriedade intelectual, que foi considerado, inclusive, um dos elementos chaves para o sucesso hoje de uma das empresas mais valiosas do planeta. Então, professor Wachowski, eu mais uma vez venho ao público aqui agradecer ao senhor pela contribuição que o senhor faz à propriedade intelectual no Brasil. Eu hoje fiz uma publicação no LinkedIn chamando o Codaípe de um festival de Cannes. Rodrigo, você está aí escutando, né? Eu comparei o Codaípe ao festival de Cannes, porque é exatamente isso. Um congresso tradicional, clássico, onde se discute a essência do direito autoral. Então, Rodrigo, eu acho que caberia, aí, aproveitando um pouco o seu livro, né, chamar o Codaípe de um festival de Cannes. Agradeço, professor. Muito obrigado. E eu estou aqui, continuo improvisado na chuva de Lisboa. Obrigado. Obrigado, Helder. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela sua participação na 16ª edição. Um grande abraço. Professora Beatriz Bugalho, quer fazer uso da palavra, por favor? Não? Bueno, a modo de comenzar algún comentario, porque yo estaba aplaudiendo y orgullosa de compartir estos minutos, entonces me puse a aplaudir. No sé, quería destacar, ya que me dio la palabra el profesor solo unos minutos, el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo que tenemos todos al presentar, al ser convocados. Y bueno, y en particular de cada uno de a quienes escuché, tengo algún comentario elogioso, pero bueno, seguramente esa sea su próximo parlamento, profesor. Adelante. Ok. Bem, agora chegamos à obra do nosso querido professor José Augusto Fontoura Costa e Marcos Wachowicz sobre plágio acadêmico. O plágio acadêmico foi lançado em 2016. Esta obra, que foi realizada por mim e pelo professor José Augusto Fontoura Costa, que estava aqui entre nós, mas infelizmente a internet em São Paulo, em Sorocaba, onde ele mora, está terrível, provavelmente devido a chuvas, etc. Ele teve que sair. Então, fico eu para fazer a apresentação dessa segunda obra, dessa segunda edição, revista, atualizada e ampliada sobre esta temática do plágio acadêmico. E por que da segunda edição? Porque nós dois, conjuntamente separados, eu e o José Augusto, percebemos a intensificação dos debates e as questões relativas a plágios acadêmicos nos mais diversos fóruns, nos mais diversos países, inclusive espraiando por todos os continentes. Nesta revisão, nós apresentamos casos não só na América Latina, como nos Estados Unidos, como na Europa,
da consecução de plágio. E o plágio, como todos aqui sabem, o plágio é uma usurpação da autoria de uma obra alheia. E esta prática sempre foi repudiada pela sociedade, desde a antiguidade, ou seja, mesmo antes da discussão do direito imaterial, que não existia no direito romano, já o plágio já era repudiado, né? E o que nós mais, eu e o professor José Augusto, como professores universitários, nós percebemos que atualmente a produção acadêmica tem se verificado a ocorrência de episódios cada vez mais comuns de plágio, o que compromete o trabalho, o que compromete a pesquisa que é desenvolvida nos centros universitários, nas universidades do nosso país, e alcançando, não raras vezes, a responsabilização das próprias instituições públicas e privadas pelos plágios acadêmicos havidos dentro de sua produção científica. Então, o que eu posso dizer sobre essa obra, sobre plágio acadêmico, é que ela está estruturada em 4 capítulos que ganham a sinergia e complementariedade. Elas são frutos de um amadurecimento de discussão que tivemos eu e José Augusto nesses últimos 5 anos deste fenômeno, que a gente até pode chamar assim, do plágio acadêmico. E assim estruturamos os capítulos. O primeiro capítulo nós vamos abordar as questões das noções fundamentais de direitos autorais, vamos distinguir os direitos autorais do copyright, vamos apresentar os conceitos básicos de direito autoral, dos direitos patrimoniais, dos direitos morais, para proporcionar um estofo de conhecimentos necessários para a compreensão do plágio no meio acadêmico, deste fenômeno que se verifica, que é o tema central do segundo capítulo, né, que busca a compreensão e a detectar este tipo de questão nos mais diversos centros universitários no Brasil. No terceiro e quarto capítulo, nós vamos realizar uma reflexão, e essa reflexão agora será sobre as questões da autoria e da originalidade, que são questões tormentosas no direito autoral, mas que possuem valores intrínsecos de uma obra que mereça e que deva ser protegida pelo direito autoral. Então, nesse terceiro e quarto capítulo, nós nos debruçamos nessa compreensão do fenômeno do plágio acadêmico, analisando, no último capítulo, a diversa tipologia, inclusive do autoplágio. O autoplágio que é realizado no meio universitário. Por fim, e este também é um trabalho que ganha sinergia dentro da obra, é que nós acicatamos a melhor jurisprudência sobre plágio acadêmico, que é um tema que é levado ao judiciário e que tem uma importância não só didática, mas sim de orientação didática para os operadores do direito, mas também de orientação dos gestores educacionais e dos advogados em geral, que trabalham dentro de organizações educacionais e que vão, hora ou outra, vez por outra, trabalhar com casos de plágios ocorridos dentro das suas próprias instituições. O que fazer, como fazer, quais são os procedimentos que devam ser adotados, já com um anteparo de uma jurisprudência selecionada. Então, o que eu posso dizer desta obra que está na segunda edição? Ela vem trazer reflexões revigoradas, atualizadas, trazidas, buscando com o foco de instrumentalizar e apoiar procedimentos para coibir a ocorrência do plágio dentro das instituições de ensino, seja de ensino médio, fundamental, seja de universidades, seja
de trabalhos acadêmicos, de artigos, de TCCs, de dissertações, teses e outros trabalhos de pesquisa que são desenvolvidos não só nas áreas de humanas, como também discutimos a produção e do conhecimento dentro das áreas biológicas, de exatas, que tem uma outra conformação de produção de conhecimento e que muitas vezes são evadas de questões relativas ao plágio. Então, eu entendo que é uma leitura essencial para os gestores públicos, principalmente gestores públicos, e agora eu já passo para a esfera federal, da CAPES, do CNPq, para a elaboração, assim, de políticas públicas que não se verificam no país para o setor educacional e que é indispensável para os estudos e a tutela jurídica adequada do direito autoral na seara da produção do conhecimento científico, que é, ao fim e ao cabo, a essência da inovação e a essência do desenvolvimento intelectual, cultural, do conhecimento da nossa sociedade. Eu tenho uma satisfação enorme de ter conseguido o prefácio na primeira edição do professor Ricardo Marcelo Fonseca. O professor Ricardo Marcelo Fonseca era o diretor da Faculdade de Direito e que, na primeira edição, era recém-empossado como reitor da Universidade Federal do Paraná. O tempo passa, como diz, o tempo voa, e novamente, já na segunda edição, consigo apresentar a obra novamente ao nosso querido reitor, que também faz o segundo prefácio. Mas agora, não só como professor, pesquisador e reitor da Universidade Federal do Paraná. Mas esse ano de 2022, o nosso reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, é também presidente da Andifes. Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. E ganha estofo, ganha visibilidade a obra com a envergadura deste prefácio agora da segunda edição, que é dado por Ricardo Marcelo, que é nosso querido amigo e reitor, e que faz aqui uma apresentação muito carinhosa e muito representativa do esforço que nós, na universidade pública, temos que nos desdobrar neste Brasil para conseguirmos realizar minimamente uma pesquisa responsável, séria. E aqui, nós temos estes exemplos com vocês que produziram essas 10 obras nesses anos e lançaram neste ano de 2022. Eu gostaria de agradecer a todos e deixar a palavra aberta para quem quiser fazer uso. O professor Rodrigo estava chamando a palavra. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui e dizer que espero que o CODAIP continue firme e forte, levando o direito autoral, os direitos intelectuais para todos os estudantes, para todos os profissionais. A gente carece muito de divulgação no Brasil ainda dessa matéria da propriedade intelectual, sobretudo aqui no Nordeste. É preciso que o nosso Estado tome consciência disso, de que é muito valioso esse tema e que, portanto, é preciso que essa disciplina seja, inclusive, inserida nos cursos de direito, nos cursos de engenharia, nos diversos cursos. É importante que essa matéria seja levada não apenas para as faculdades, mas também para o ensino fundamental. Então, parabenizo mais uma vez o colega Marco Wachowski pela excelência na coordenação desta nova edição aí do CODAIP. E parabenizo aqui também minha querida colega Beatriz e meu querido colega Guilherme Valente, também baiano como eu, e Galvão, Helder, na próxima edição aí, espero contar com você. Acho que você estava no doutorado, acho que foi por isso que você não estava nessa primeira edição. Um forte abraço a todos.
Obrigado. A palavra está aberta. Ótimo. Bom, então eu gostaria de saudar a todos, ao Pedro, que já esteve aqui, o Pedro Nunes Barbosa, ao Gonzaga Adolfo, ao Wilson, ao Eduardo Pimenta, a Beatriz, que está aqui, o Guilherme, o Rodrigo, o Helder, o José Augusto, que também já esteve e teve que se ausentar. E desejar a todos uma continuidade dentro do CODAEP, e é uma satisfação enorme. Vejam bem, essas obras estão disponíveis virtualmente no link do CODAEP, e ali vocês podem acessar e acender, baixar, né, e adquirir esse conhecimento que é efetivamente crème de la crème, como se fala, né, da propriedade intelectual produzida neste ano de 2022. Muito obrigado a todos por fazerem este CODAEP, aglutinar esses pensamentos das mais diferentes longitudes continentais do Brasil e do exterior. Muito obrigado a todos.